Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e eu vou falar brevemente sobre a prisão do Mau Mau e os mandados de busca e apreensão contra diversos influenciadores por suposto envolvimento com o chamado jogo do tigrinho. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. A Operação Desfortuna foi deflagrada pela Polícia Federal em alguns estados do Brasil e a notícia que deixou mais evidente foi a prisão do influenciador Mau Mau, mas não foi uma prisão decorrente do envolvimento dele com esses jogos, essas casas de aposta, mas porque encontraram na casa dele uma arma não legalizada, né? Então ele tinha lá uma posse ilegal de arma e ele foi preso em flagrante por isso. Não é nada grave, é simplesmente a pessoa possui uma arma sem que o Estado autorize. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: as suspeitas, via de regra, tá? Quando são suspeitas sobre esses jogos do tigrinho, casas de aposta e tudo, eles costumam acusar do seguinte: lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, né, organização criminosa, porque 3 ou mais pessoas envolvidas na operação, estelionato e crime contra a economia popular. Qual crime? Artigo 2º, inciso 9 da Lei 1521 de 1951, é um crime contra a economia popular, que é tentar obter vantagem contra pessoas indeterminadas. Galera, geralmente, tá? Isso é excesso acusatório. E eu explico por quê. Isso que eles fazem, esses contratos, o chamado contrato da desgraça, né? É aquele contrato que o influenciador divulga um link, a pessoa que faz o cadastro por meio desse link, tudo aquilo que ela perdeu, uma determinada porcentagem, vai para o influenciador que originou aquele cadastro por meio daquele link. Esse chamado contrato da desgraça é uma transação comercial. Ao meu ver, ela é moralmente reprovável, mas não é de todo ilícita. Até porque existe ali uma liberdade contratual entre as partes. E geralmente os influenciadores fazem disclaimers, eles fazem avisos, dão advertências. Olha, não usa todo o dinheiro que você tem, não usa o dinheiro da comida, usa um dinheiro que você pode jogar fora. Alguns, tá? Não são todos, não sei se isso é uma exigência contratual. Mas esse contrato por si só, por mais imoral que seja, ele não é deliberadamente, né? O influenciador nem sempre espera que a pessoa perca, aí já é um problema da plataforma, tá? Se o influenciador tem ciência de que há um algoritmo que prejudica o apostador, de que a lógica da plataforma é fazer a pessoa perder dinheiro, aí é um outro assunto, mas isso tem que estar demonstrado para que esse tipo de acusação venha a prosperar, ou seja, venha a resultar numa condenação. E é muito difícil comprovar esse dolo, é muito difícil comprovar esse vínculo associativo com essa finalidade. O que o influenciador faz é divulgar um link e tem ali esse contrato, mas se ele sabe ou não que a lógica da operação é fazer a pessoa perder, aí é algo que tem que ficar demonstrado e é muito difícil se demonstrar cabalmente, concretamente, que há essa noção, né, que ele tem essa capacidade cognitiva, né, que ele conhece de toda a operação e que ela funciona dessa forma. E aí é um problema da plataforma. Se a plataforma age assim, aí é um problema dela. E ela está lesando consumidores, ela está levando as pessoas a terem perdas de maneira fraudulenta e sorrateira. Mesmo assim, trata-se de uma plataforma, uma pessoa jurídica, e aí tem que verificar também qual é a incidência, né? Ou seja, qual é a influência das pessoas físicas sobre essa operação. Então, veja que é muito complexo, não é só isso, né? Porque há um sistema em camadas, então muitas dessas empresas estão sediadas fora do Brasil, fora da jurisdição brasileira, muitas em paraísos fiscais, Curaçao, enfim. Então é complexo de se trabalhar isso, mas falando aqui especificamente dos influenciadores, o chamado contrato da desgraça, que é uma operação do âmbito civil, então que a gente está falando de liberdade contratual, até que ponto isso é um estelionato? Ao meu ver, é muito complicado falar em estelionato quando a gente está falando de pessoas indeterminadas, porque hoje o próprio crime de estelionato ele prevê a necessidade de representação criminal contra os indivíduos.
E o estelionato acabou se tornando um delito muito pessoal, né? E essa necessidade de representação veio com o chamado pacote anticrime, se não me engano, uma lei lá de 2019, porque as pessoas estavam confundindo. O cara faz uma dívida estelionatária. Não, não necessariamente, né? Às vezes é uma dívida civil. Então, se confundir uma dívida com um estelionato, às vezes a pessoa fez uma contratação, atrasou 2, 3 pagamentos, perdeu o emprego, enfim. Então, é muito difícil falar em estelionato quando a gente está falando de um crime contra pessoas indeterminadas, contra uma coletividade indeterminada. Por isso, eu vejo excesso acusatório quando você tem a hipótese criminal mais adequada, que é o artigo 2º, inciso 9 da Lei 1521 de 1951, que é um crime contra a economia popular, tá? Então, aos seguidores desses influenciadores, né, eu não sigo nenhum deles, mas aos seguidores desses influenciadores, e que tem uma certa admiração ali, o mal eu já vi em alguns cortes, fiquem tranquilos. É difícil configurar. Eu estou aqui dizendo que a polícia não vai conseguir, que o delegado federal não vai conseguir, que o Ministério Público Federal não vão conseguir. Mas é muito difícil você configurar os elementos do tipo penal para conseguir uma condenação por esses delitos. Dúvidas, críticas, ameaças, deixem nos comentários. Contato comigo está na descrição. Esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Até a próxima.